Boa noite a todos, boa noite ao Fernando, ao André. Sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nossos trabalhos. Peço à secretária que inicie a ordem do dia. Boa noite. Ordem do dia. Pauta da 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de agosto de 2025, agendada para as 19h30. Ata número 10 de 2025. Sessão ordinária. Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais. No dia 4 de agosto de 2025, às 19h30, nas dependências do prédio Sebastião Facanali, realizou-se a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Albertina, presidida pelo senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Elvira Caco Calauto, secretária, presentes os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monteiro, Elvira Caco Calauto, Ivan Marques Carmo, Leandro Luiz, Tarciso Luiz, Odair José Furlaneto, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari e Valdir Aparecido de Lima. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Na sequência, foi solicitada à senhora secretária a leitura da ata da sessão ordinária número 9 de 2025, o qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia estavam em pauta os seguintes assuntos. Primeiro, pareceres conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde, aos projetos de lei do Executivo números 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 de 2025. Segundo, projeto de lei do Executivo número 46 de 2025, que autoriza o município a celebrar convênio com a Associação Missão e Vida. Terceiro, projeto de lei do Executivo número 47 de 2025, que autoriza a inclusão de programa na lei número 1449, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Albertina para o período 2022-2025 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 48 de 2025, que altera a lei número 1584, de 25 de novembro de 2024, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025 e da outras providências. Quinto, projeto de lei do Executivo número 49 de 2025, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 28.020 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Sexto, projeto de lei do Executivo número 50, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 209.650 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Sétimo, projeto de lei do Executivo número 51 de 2025, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 674.905 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Oitavo, projeto de lei do Executivo número 52 de 2025, que autoriza a concessão onerosa de direito real de uso de bem público do quiosque municipal e pedalinho e da outras providências. Nono, projeto de lei
do Legislativo número 4 de 2025, que denomina o imóvel público localizado na rua José Olímpio Cardoso, número 280, bairro Centro, como Centro Cultural, Esportivo e Turístico Alcides Sassarrão, e da outras providências. 10º, projeto de lei do Legislativo número 5 de 2025, que altera a lei número 1625 de 30 de julho de 2025, para incluir a forma carinhosa Elinho na denominação do imóvel público que abriga o Conselho Tutelar. 11. Moção de congratulação número 4 de 2025 à empresa Copa de Rodeios VR. 12º, moção de congratulação número 5 de 2025 ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Felipe Teodoro Sanches. 13º, moção de congratulação número 6 de 2025 à excelentíssima senhora vice-prefeita Tamires Campanhari. 14º, moção de congratulação número 07 de 2025 aos servidores da administração municipal de Albertina que atuaram na organização da 29ª edição do Rodeio de Albertina, realizada no ano de 2025. 15º, moção de congratulação número 8 de 2025 ao ilustríssimo senhor Daniel Risse, carinhosamente conhecido como Vinagrinho. 16º, moção de congratulação número 9 de 2025 às 15 comitivas participantes da 5ª Queima do Alho de Albertina. 17ª indicação número 84 de 2025, que o Poder Executivo estude a viabilidade de instalação de redutores de velocidade nas vias ao entorno do Lago Municipal, prefeito Rovilson Edivino Ferreira, NE. Especificamente na rua Romilda Campanhari, nas proximidades do Bar da Senhora Sônia Furlaneto e na Avenida Alexandre Vilela, nas imediações da residência do senhor Wilson Opúsculo. 18º, indicação número 85 de 2025, dispõe sobre a possibilidade do Poder Executivo realizar a contratação de 2 profissionais técnicos de enfermagem para compor a equipe de plantão noturno na Unidade Básica de Saúde Mercedes Martins Simeonato, juntamente com o motorista de plantão. Após fase de discussão das proposituras propostas para esta sessão ordinária, todos foram aprovadas pela unanimidade do plenário da Casa, 8 votos a 0, exceto o projeto de leis do Executivo número 4 de 2025, que foi distribuído às respectivas comissões para a elaboração dos pareceres, bem como as moções de congratulação número 4, 5, 6 e 8 de 2025, que foram aprovados pela maioria dos membros, 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Carlos Alberto Monteiro. O referido vereador solicitou que constasse em ata sua posição contrária às moções de congratulação número 4 e número 8, esclarecendo que, embora o rodeio seja um sonho pessoal, entende que as primeiras homenagens deveriam ser direcionadas aos comércios locais, por contribuírem diretamente com a geração de emprego e renda no município. Em relação às moções de congratulação número 6 e número 7 de 2025, o parlamentar justificou seu voto contrário, alegando que na abertura destes eventos, assim como em outros realizados no município, foram convidados apenas os vereadores da base, quando, a sua visão, todos os vereadores representam igualmente a população. Quanto à moção de congratulação número 9 de 2025, o vereador Carlos Alberto Monteiro ressaltou o excelente trabalho voluntário realizado pelas 15 comitivas participantes da 5ª Queima do Alho de Albertina, evento beneficente cujo valor arrecadado foi destinado às instituições que prestam relevantes serviços ao município. No que tange ao projeto de lei legislativo número 5 de 2025, considerando a data de inauguração do imóvel referido, o senhor presidente solicitou a aprovação do plenário
para suspender a sessão por 5 minutos, a fim de possibilitar a elaboração dos pareceres pelas respectivas comissões e posterior votação. O vereador Carlos Alberto Monteiro posicionou-se contra o pedido, fundamentando-se no regimento interno que prevê prazo hábil para análise dos projetos por parte das comissões. Decorrido o prazo, a sessão foi retomada, procedendo-se à leitura dos pareceres conjuntos das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde ao projeto de lei do Legislativo número 5 de 2025, que foi aprovado por unanimidade, com 8 votos favoráveis e 0 contrários. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, Elvira Caco Calauto, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 4 de agosto de 2025. Coloco em discussão a ata 010 de 2025. Na moção 007 de 2025, que fala a congratulação ao servidor da administração municipal de Albertina, eu pedi também que seria estendido aos funcionários que também atuaram na limpeza. E eu queria que constasse isso aqui também, viu, Carol? Tá bom? Coloco em votação a ata 0010 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Segunda parte, expediente, requerimento número 7 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara Municipal de Albertina, de Minas Gerais, assunto, orador inscrito. Consoante disposição positivada no artigo 21 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Albertina, Estado de Minas Gerais, venho pelo presente requerer a minha inscrição como orador no expediente da 11ª sessão extraordinária de 2025, a ser realizada em 18 de agosto de 2025, às 19h30, na qual discorrerei acerca do projeto de lei do Legislativo 4 de 2025, denomina o imóvel público localizado na rua José Olímpio Cardoso, número 280, bairro Centro, como Centro Cultural e Turístico Alcides Sassarrão, como homenagem ao meu pai. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração. Albertina, 18 de agosto de 2025, André Sassarrão. Passo a palavra ao senhor André. Por favor, dirija-se à tribuna. Boa noite a todos. Boa noite. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo de uma sessão de votação, é a primeira vez que eu entro nessa Câmara aqui. Mas hoje, para mim, é um motivo de felicidade de eu estar aqui dentro. Por quê? Teve um projeto aí que já foi indagado aí, que é o projeto 4 de 2023, que fala do imóvel que está sendo condecorado com o nome do meu pai, Alcides Sassarrão, né? Então, isso para mim é um motivo de felicidade já de estar aqui. Por quê? Porque por esse instante, não sei quanto tempo que vai ser essa sessão aqui, meu pai está sendo lembrado pelo que ele fez pela cidade, que eu creio que fez muito. Então, eu venho aqui agradecer todos os vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Eu estou muito feliz com isso. Então, eu vim aqui de felicidade mesmo. E aí eu falo assim, será que Alcides Sassarrão, será que ele teve um papel importante na cultura,
no esporte e no turismo da cidade? Será que ele teve? Ele veio aqui no meados do prefeito José Diniz, foi quem trouxe ele aqui, e aqui ele se localizou, morou como mestre de obras da prefeitura, e ele aposentou na prefeitura como mestre de obras, à frente das obras. Será que o mestre de obras ele tem um papel importante no esporte, no turismo, na cultura da cidade? Será que ele teve um papel que influenciou em tudo isso? Tem sim, tem muito ainda, muito. Meu pai teve uma participação direta nessas obras, porque, embora ele não atuasse e ele não participasse no esporte, na cultura, no turismo, ele teve um papel fundamental nas construções desses espaços que abrigam as atividades aí. Teve um papel. Vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. Eu já falei do prefeito Zé Diniz, foi feito o Cristo Redentor lá. Lá tem um agradecimento do prefeito ao meu pai, lá, ao Alcides Sassarrão. Foi uma participação direta lá. Meu pai teve um papel importante. O Cristo, o que ele é? É um centro turístico, cultural. O que é cultural lá? É a procissão que tem todo ano lá. É uma cultura da cidade. Esportes, ele é um centro esportivo. As bicicletas que sobem lá, os esportes radicais que sobem lá em cima, faz parte. Então, é um papel importante. Ele teve esse papel nessa construção. Outro, a escola José Gomes e a Luzia Santos, aqui o antigo parquinho, ele participou dessa construção. O que é escola? Escola é cultura, é ensino. Ele participou bastante. E outro também, o campo de futebol. Ele participou, foi no prefeito do Dito, né, pai do Leandro ali. Então, ele participou da construção desse centro esportivo. Ele não atua na área esportiva, mas ele teve um papel importante. Hoje, o que é mais falado na cidade, o lago municipal do prefeito Rovilson ali. Tem uma plaquinha lá de agradecimento lá. Ali, meu pai falava assim, que antes de construir aquele lago, teve todo um projeto de escolha do lugar, ele sentou com o Rovilson. Então, se eu for falar isso aqui, tudo que ele contou para mim, eu ia ficar 3 sessões aqui falando disso. Então, eu só estou dando um embasamento do que ele atribuiu na cidade, nesses 3 requisitos, aí, na cultura, no esporte e no turismo. Então, eu posso falar hoje que meu pai teve uma participação direta nessas atividades como mestre de obras. Indiretamente, o que é uma forma indireta que ele participou? Ele tinha um ensinamento, hoje muitos podem falar aqui, que falou para mim, que meu pai, ele passava o conhecimento dele para as pessoas, e muitas pessoas aprenderam com ele. Então, o que acontece? É uma forma indireta, ele passava o conhecimento, e esse conhecimento aplicava numa construção, às vezes ele não participava, mas através do conhecimento dele, outros faziam a obra. Então, eu posso falar que o Alcides Sassarrão, ele viveu Albertina hoje, direto e indiretamente. Então, é o que eu quis falar sobre o Alcides Sassarrão. Estou muito contente, agradeço novamente a todos os vereadores e vereadoras que estão dentro dessa sala hoje. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço as suas palavras, André, pelo seu pai. Agradeço o vereador Carlos, o Ivan, o vereador Valdir, que fizeram essa indicação para esse projeto de colocar o nome do seu pai lá. Foi uma boa escolha. E, que nem você falou, eu aprendi muito com seu pai. Até comentei com você aquele dia. Aprendi muito com seu pai. Então, eu fico muito feliz dessa nomeação aí. Certo? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Só dar uma satisfação ao André e a toda a família aqui, que quando a gente foi montar esse projeto de lei legislativo, a gente montou ele em cima de quando veio o projeto da prefeitura para comprar casa. E quando veio o projeto, ele veio destinado para ser a Casa da Cultura, Turismo e Esporte. E dentro da comissão, quando a gente reuniu para analisar o projeto, que tem
as comissões que analisam se está dentro da lei, o vereador Leandro ele trouxe que o prefeito falou que ali não seria a casa do esporte, que o esporte seria em outro local, que ali só ficaria da cultura e do turismo. Então vai ter até um projeto substitutivo, que nós colocamos o nome do seu pai, mas da cultura e o turismo. Daí não vai ser a casa do esporte, tá bom? Só para dar essa satisfação, que às vezes, como nós falamos que seria esporte também, no primeiro projeto, daí veio e falou, só tirou o esporte, foi por esse motivo. Daí eu acho que o vereador Leandro pode até acabar de completar o que daí o prefeito falou que vai fazer em outro local a Secretaria do Esporte. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu, primeiramente, né, queria agradecer a presença do Neto, da sua esposa, do André, né, e falar do Alcides, né, do Arcidinho, né, meu pai, né, com o padre Arcide, né, que a vida inteira, esse negócio de ensinar, eu lembrei de um fato, ele fazendo a instalação da casa nossa da praça ali, e o Luca ficava em volta ali para querer aprender, e ele tinha a maior paciência, que nem o Odair falou que aprendeu muita coisa com ele, e o André falando dele ensinar, ele tinha a maior paciência. Meu pai falava, Arcide, não dá bola, compadre, não dá bola pro Luca não, tá atrapalhando. Ele falou, não, Dia, tem que aprender. Então, só falando desse negócio aí de ensinar, então, muito merecido essa homenagem. Eu, de fato, André, eu achei até que teu pai já tinha alguma coisa com o nome dele aqui, de verdade. Não sabia mesmo, parabenizo aí o vereador Carlos, Ivan, Valdir, por essa iniciativa aí de colocar o nome do Alcides aí, que é muito merecido mesmo. E sobre essa questão do esporte, aí foi o presidente, né, o Odair, ligou para mim e falou, Leandro, vocês vão fazer a reunião da comissão? Eu falei, sim, é eu, o vereador Carlos e o vereador Tarcísio, faz parte da comissão de Justiça e Redação. Aí ele falou, Leandro, não vai, lá vai ser só cultura e turismo. Aí vai ter que mudar o projeto, porque o esporte vai ser feito em outro lugar, né, presidente? Isso. Aí eu não, nem foi o prefeito, nada, foi o presidente que ligou para mim falando que ia ali ser só cultura e turismo. Então teria que mudar, porque tava, né? Você pode ver que no coisa aqui na ata tá que ia ser esporte, centro cultural, esportivo e turístico, né? Mas daí o centro esportivo vai ser em outro lugar. Mas é só um detalhe também, mas isso aí a homenagem é a mesma coisa, a mesma grandeza, né? Que o centro cultural, como você falou, o Alcides esteve presente em tudo, praticamente em tudo. Era tudo que ia fazer. Eu lembro que na época meu pai foi prefeito, tudo que meu pai fazia. Meu pai não pegava esse mouse e colocava ali sem falar com o padre Alcides. Então eu sou testemunha disso e sei o tanto que ele fez para o Albertino. Muito merecido essa homenagem. Obrigado, presidente. Ofícios. Ofício do Gabinete número 195 de 2025, encaminhando o projeto de lei complementar número 4 de 2025 e solicitando o regime de urgência e emergência em sua votação. Ao senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara Municipal de Albertina, prezado senhor, venho, através deste, cumprimentá-lo e encaminhar e solicitar o regime de urgência e emergência na votação do projeto de lei complementar número 4 de 2025 para apreciação e aprovação desta Casa de Leis. O projeto de lei complementar número 4 de 2025 altera parcialmente a lei complementar número 102 de 26 de setembro de 2023. Desta forma, peço a atenção dos nobres vereadores para que seja autorizada essa participação com a aprovação do projeto de lei já mencionado. Sem mais para o momento, despeço-me, protestando minha elevada estima. Atenciosamente, Felipe Teodoro Sanches, prefeito municipal. Coloco em discussão o ofício do gabinete número 195 de 2025 de urgência e emergência. Coloco em votação o ofício 195 de 2025 de urgência e emergência. Aprovado. 8 votos a 0. Pareceres e projetos de lei para votação. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Legislativo número 4 de 2025. Todas as comissões foram favoráveis. Substitutivo projeto à lei
de lei do Legislativo número 4 de 2025, que denomina o imóvel público localizado à Rua José Olímpio Cardoso, número 280, bairro Centro, como Centro Cultural e Turístico Alcides Sassarrão e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de substitutivo do Legislativo 004 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, esse projeto substitutivo é como nós já dissemos, o motivo que é. E quando a gente pensou em fazer essa homenagem ao Cidinho, o que nós pensamos? Tudo que o André já falou, que se a gente for analisar, todos os pontos, vamos dizer assim, turístico, hoje de Albertina, passou pelas mãos dele, ele acompanhando as obras. E uma coisa que eu sempre carrego comigo do Arcidinho era a alegria dele. E eu sempre penso comigo o seguinte: turismo. Quem vai fazer turismo vai para divertir, para passear com a família. Então, era uma alegria que ele carregava. Então, eu acho que ele faz parte desse turismo, né? A hora que a gente fala também do trabalho que ele fez, a gente vê que foi um trabalho assim, muitas das vezes, ele era funcionário, mas muito do trabalho ele fez voluntário, fora de hora. Então, eu vejo que era uma pessoa assim, que muito merecedor para carregar esse nome na Casa da Cultura e o turismo. E outra coisa que eu deixo assim, que, como se diz, a cidade nossa é uma cidade pequena, mas graças a Deus é um povo humilde, todo servidor. Se a gente fosse analisar, teria umas centenas de pessoas para estar levando o nome dessas casas. Infelizmente, no momento é uma casa que nós estamos tendo aí para nomear, e foi um nome que veio na minha mente. Depois, logo que encontrei com o Ivan na rua, falei para ele que eu estava com ideia desse projeto. Ele falou: Carlão, olha, eu tinha esse nome também em mente. Eu falei: quer fazer parte do projeto? Ele falou: vamos fazer parte. Ele comentou com o Valdir um dia lá, passou perto de casa, comentou, o Ivan falou, falei: pode fazer parte. E como eu disse já desde o começo, todo projeto, toda indicação que eu faço aqui é em aberto a todos os vereadores. Se quiser fazer parte, assinar, pode fazer parte desse projeto. E desde já, como se diz, agradeço a família por estar presente nesse momento e peço a colaboração de todos os vereadores para aprovação dessa honraria. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação o projeto substitutivo de lei do Legislativo 004 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Projetos de leis em distribuição. Leitura e distribuição do projeto de lei complementar número 4 de 2025, que altera parcialmente a lei complementar número 102 de 26 de setembro de 2023. Distribui o projeto 004 às devidas comissões. Requerimento. Requerimento número 6 de 2025. Requeiro a criação de uma comissão temporária com a finalidade de averiguar e acompanhar a apuração do desaparecimento de bens patrimoniais pertencentes à Câmara Municipal de Albertina, conforme relatado no boletim de ocorrência registrado em 22 de julho de 2025. Eu recebi um ofício do Ministério Público, recebi esse requerimento do vereador Carlos e recebi também o ofício do Ministério Público. Então, em cumprimento ao disposto ao artigo 62, coloco em votação o requerimento 006 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Regime interno dessa casa, considerando a aprovação do requerimento 006 de 2025, declaro criada a comissão temporária, destinada a averiguar e acompanhar a apuração do desaparecimento de bens patrimoniais pertencentes à Câmara Municipal. Atendendo o inciso 2 do artigo 62, estabelece a comissão temporária será composta por três membros, nomeio como integrantes da referida comissão dos seguintes vereadores. Na sessão anterior, eu pus à disposição quem se tivesse vontade de participar, mas ninguém se manifestou.
os seguintes vereadores: vereadora Benedita, vereador Ivan e vereador Valdir. A comissão, ora constituída, terá prazo de 60 dias para a conclusão dos seus trabalhos e a apresentação do relatório final, nos termos dos regimentais. Assim declaro instalada a comissão temporária. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu só vejo assim que nessa comissão não está tendo partidário majoritário. Porque são aqui, o ano passado, a gente tivemos 4 candidatos a prefeito majoritário. E daí nós estamos dentro dessa casa com 3 representantes de partidos a prefeito. Um não elegeu vereadores. Os outros 3 partidos majoritários foi eleito vereadores daí. Então, eu vejo que no próprio regimento fala que a gente tem que balancear os partidos majoritários que temos dentro dessa casa. Eu, particularmente, eu vejo assim, quando diz, por eu fazer o pedido, é só em últimos casos para a gente fazer parte. Mas eu vejo que daí do lado majoritário do candidato Marquinhos, o senhor colocou 3 e do lado do Felipe nenhum. Então eu não estou vendo uma balança, como fala no regimento. Em últimos casos, só para colocar. Então eu acho que teria que ter pelo menos um aí do outro partido majoritário para mostrar à população a transparência. Vereador Carlos, para esse requerimento que o senhor fez, teriam que criar a comissão, teriam que ser 3 vereadores no requerimento. Então eu estou acatando o requerimento do senhor com um vereador só. Pela ordem, senhor presidente. Então, peraí, só um minuto, deixa eu concluir. E no regimento, não é obrigatoriamente só quando é CPI, seria balanceado. No regimento não está lá obrigatoriamente fazer do jeito que o senhor falou. O senhor entendeu? E eu li o regimento e está escrito lá, li hoje isso. O senhor entendeu? Então, quem não tiver de acordo, pode fazer uma declaração, alguma coisa, um motivo plausível para poder sair da comissão, aí nomeia outro. Ô, senhor presidente, Pois então não. só queria que constasse em ata então as minhas palavras, como o senhor falou, pode constar do senhor também, né, que eu manifestei que só tinha um lado partidário Sim. representando essa comissão especial aí, temporária. Muito obrigado, senhor Pois presidente. Pela ordem, senhor Pois presidente. não, senhor. Eu queria que o senhor chamasse o jurídico aqui para ele tirar essa dúvida nossa aí da questão partidária, porque já tem o jurídico aqui para tirar essa real dúvida, não o vereador ficar. Só um minuto. Ele está questionando de eu ter colocado só a Benedita, o Valdir e ele, por causa de partidários. A pergunta o intuito da pergunta era mais ou menos esse, né? Porque o vereador Carlos ele colocou em questão da questão partidária. Teria que ser distribuído por questões de partido ou não? O que o regimento dessa casa fala? Primeiramente, eu tive já conversando com o presidente mais cedo hoje, e primeiro que o próprio requerimento, o presidente ele ainda resolveu a dar crédito ao pedido do vereador Carlos, porque a lei orgânica, não é nem o regimento, fala que as denúncias têm que ser subscritas no mínimo por 3 vereadores. Então, talvez ele pudesse não estar nem recebendo, tá? Mas pela seriedade da situação e até pelos boletins de ocorrência, mesmo que não tivesse o requerimento, ele poderia ter feito isso de ofício, tá? E a lei orgânica fala que a representatividade partidária, primeiro, a lei fala que é a indicação do presidente, a prerrogativa dele, e sempre que possível é para fazer a representação partidária. Tá? Isso é o que a lei fala, dentro da atribuição dele, e sempre que possível respeitar as bancadas partidárias. Mas aí, no caso, o senhor mesmo acabou de falar, sempre que possível. O que está impedindo, o que não está, o que está sendo impossível nesse caso, então? Não, aí fica a critério do presidente. Tá? Fica a critério do presidente.
Mas lá no regimento, no regimento não está obrigatoriedade. Entendeu? Sempre que possível. Isso, não está falando que é obrigado, mas sempre que possível. Então, hoje o senhor está vendo que não é possível colocar vereadores, vamos supor assim, da base, só os outros. Então, seria isso então que a gente seria. Entendeu? Aí fica a critério dos outros 3 que eu coloquei aqui, em desistência, com a posição plausível, certo? Aí, não nomeia outro, ué. Continua afirmando a decisão do presidente. Não, eu concordo que é lá, e como no próprio regimento fala que, em últimos casos, quem faz a denúncia também. Eu estou à disposição dessa casa, mas não adianta eu pôr e ele não colocar nenhum do outro lado. O senhor está entendendo qual que é o questionamento da situação? Que temos 3 lados políticos hoje aqui dentro dessa casa, representando. E tá colocando, ele tinha colocado 1, agora está colocando 2 e deixando 1 fora. Eu, no meu ponto de vista, se não tem algum obstáculo, teria, vamos supor, eu represento hoje o partido que foi o Carlos Alves candidato a prefeito. Só tem eu. Do lado do Marcos, que foi candidato a prefeito, tem 3. 4. O Leandro, 4. É que no caso seu, Leandro, você não pode porque você está envolvido, então não pode diretamente, você não pode fazer parte da comissão, entendeu? E do lado do Felipe, não, só você foi o tesoureiro, então você acaba sendo envolvido. E eu vejo que do lado do candidato Felipe, não tem nenhum. Isso que é o meu questionamento que eu pedi para constar em ata, que eu acho que para ficar bem balanceado, seria 1 de cada partido. Eu não faço questão de aí só seria pelo menos 1 do lado do Felipe. Eu acho que teria que estar para ter uma transparência à população, que todo mundo aqui está trabalhando com a transparência em prol da população. Só como falou, é uma decisão do presidente, certo? E em caso de não possibilidades, daí ele põe. Então está tendo algum empecilho que não posso pôr. No meu entendimento é isso, conforme rege o regimento. Vereador Carlos, o senhor se colocou à disposição, mas também nessa investigação está tendo um item que foi comprado na gestão do senhor, não estou dizendo que foi o senhor, certo? Foi comprado na gestão do senhor, eu sou testemunha do entregador, certo? Quando comprou o item, e eu vi entregar todos os itens aqui, você entendeu? Então, eu não poderia pôr o senhor, que nem o senhor citou que o Leandro não pode entrar. O senhor era presidente na época. E eu não estou culpando, não estou julgando o senhor. Não, concordo plenamente. Foi comprado. Sou testemunha. Até que a própria secretária dessa casa pode falar que há 2 anos atrás o notebook estava aqui, não estava, Carol? O notebook estava aqui. Então quando foi comprado na minha administração, mas ele não sumiu na minha administração, ele sumiu na administração passada. Só por isso que eu falei. Até se você for ver o regimento, senhor presidente, fala que quem faz o pedido geralmente não faz parte da comissão também. Só em últimos casos. Entendeu? Então é o que eu estou falando. O meu questionamento é por não ter nenhum. Não é por eu não estar, não. Jamais estou questionando isso. Porque o meu questionamento é que você colocou 3 do lado do Marquinhos e nenhum do lado do Felipe. Esse que é meu questionamento. Não, mas eu falava com o senhor, aqui hoje, até que o senhor falou esses dias atrás, numa sessão, que a partir aqui nós somos todos iguais. Estamos aqui para a população. Nada impede de ser os 3. Nada impede de ser as 3. Eu não estou puxando o lado partidário. Não, eu concordo. Só que eu estou dizendo o seguinte, o próprio advogado já disse, é uma decisão do fala no presidente. Vereador É uma decisão do presidente, mas tem que dar a oposição partidária. Em últimos casos, se não tiver a possibilidade, daí é o contrário. Então hoje eu vejo que não está tendo uma possibilidade de ter o outro lado. Então, eu não sei um motivo que não tem. Se o senhor puder explicar qual o motivo que impeça ter outro do outro lado, beleza. Senão eu vejo que, quando diz, é uma decisão particular do senhor apenas. Como o nosso jurídico falou, é prerrogativa minha. Está instalada a comissão temporária. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.